Muy bien, estamos aquí de nuevo y en esta ocasión la siguiente ponencia se titula La inmersión es natural, por parte de la doctora Rosana Pulgiense de la Universidad Estació de Sá. Buenas tardes, Rosana, encantado de volver a verte. Ella es doctora en Psicología Social y máster en Ciencias de Motricidad Humana, profesora de Educación Física, psicomotricista y psicoanalista, docente en la Universidad Estació de Sá, coordinadora de posgrado Laudo Sensu en psicomotricidad, neurociencia, desenvolvimiento infantil y aprendizaje en Unisaude Educacional, investigadora principal del grupo Labrescri, Laboratorio de Estudios de Crianza, coordinadora pedagógica de la red Baby Gym y propietaria de Baby Gym Educa, Centro de Desenvolvimiento Infantil Baby Gym Barra, y autora del libro Bebé Acuático. Rosana, encantado de verte, un placer tenerte aquí y cuando quieras, adelante. Paco, que prazer estar aqui com você, meu amigo. Ó, muitos beijos para você e para esse povo aí da Espanha que eu amo tanto. Muito boa tarde a todos. Obrigada por esse momento especial, um momento de reflexão de 4 estudiosas da natação para bebê. Mais do que isso, 4 estudiosas da estimulação motora para bebês. Então, vamos falar sobre esse que é um tema tão polêmico dentro dessa nossa prática e vamos tentar esclarecer cientificamente por que fazer e o momento de fazer. Muito bem, meus amigos. Para a gente começar, eu quero dizer para vocês que eu falo de um lugar de pesquisadora, de um lugar de profissional acadêmica, porque eu estou dentro da universidade exercitando o ensino daquilo que eu pesquiso, daquilo que a ciência oferece, e falo de um lugar onde eu estou na prática. Atualmente, eu coordeno uma grande rede de academia para bebês no Brasil, que é a Baby Gym. Então, a coordenação pedagógica desse trabalho é uma coordenação pedagógica que exige um olhar atencioso para o desenvolvimento dos nossos bebês. Então, o que eu vou trazer para vocês é algo que funciona como uma grande engrenagem daquilo que eu pratico, daquilo que eu pesquiso e daquilo que eu ensino. Então, vamos começar, por favor. O tema da minha palestra é uma afirmação. E ela começa dizendo: a imersão é natural. Então, vamos olhar esse vídeo e vamos observar o rostinho desse bebê. Luciane faz uma imersão com ele e vamos tentar observar a sua face. Muito bem. Consegue colocar mais uma vez para mim? Para a gente conseguir olhar só mais um pouquinho. Vamos observar bem o rostinho do bebê. Luciane dá todos os indícios para ele que a imersão vai acontecer. E ela acontece. E assim, eu pergunto para vocês, olhando essa imagem, o que você pensa? Ela é natural? Bom, meus amigos, sim, ela é natural. E aí, para que eu justifique o quanto que ela é natural, por favor, o próximo slide, eu vou trazer para vocês uma perspectiva evolucionista. Nada do que nós vamos falar aqui é crendice. Tudo é ciência. Vamos falar de um lugar onde muito já se pesquisou e muito já se descreveu cientificamente.
A perspectiva evolucionista, ela nos demonstra, ela nos conta, ela nos descreve o quanto que nós somos uma espécie que evoluímos de outras espécies. Mais um slide, por favor. Nós somos um organismo que descendemos de outros organismos. É um resultado de adaptações lentas em grandes períodos de tempo. É uma sequência ancestral, uma linha descendente de populações biológicas integradas numa dimensão temporal e, obviamente, numa mutação genética das espécies mais simples para as mais complexas, que somos nós. Nesse sentido, a perspectiva evolucionista defende que a vida evoluiu da água para a terra. As primeiras algas e bactérias, a formação de medusas, ouriços, estrelas do mar e corais, a era dos peixes, as primeiras plantas terrestres, até que os anfíbios saem da água. Em um intervalo de 100 milhões de anos, surgem os répteis gigantes. Em 30 milhões de anos, a expansão dos mamíferos. Até que, de uma postura quadrúpede, atingimos a postura bípede. E surgem os homens de Neandertal. Isso é o que nos conta a psicologia, a evolução, a perspectiva evolucionista, uma perspectiva que estuda o comportamento, né? Essa perspectiva que é estudada, assim, como eu já acabei de dizer, pela psicologia, pela biologia, pela antropologia e tantas ciências. Vamos para mais um slide, por favor. Nesse sentido, essa perspectiva também nos conta que houve uma libertação anatômica sucessiva dentro dessa perspectiva em que evoluímos. Do corpo em relação à água, foi a primeira libertação dos répteis. Na sequência, veio da cabeça em relação ao solo, porque até então os répteis rastejavam. A cabeça, ela estava sempre paralela em relação ao solo. Basta a gente pensar numa cobra. E aí, essa libertação com relação aos mamíferos, a gente atingiu a quadrupedia e essa cabeça ela ficou em uma postura mais alta. Até que a gente atingiu a fase dos primatas e houve a libertação das mãos em relação à locomoção. E assim, na sequência do cérebro em relação ao maciço fácio-dental. Mas vamos nos atentar a essa libertação das mãos. Passa mais um slide para mim, por favor. Essa libertação das mãos, ela é muito curiosa. Ela nos mostra uma imagem exatamente dentro dessa evolução, dessa hierarquização morfológico-motora, uma imagem que já lá na década de 60, ela já era analisada. Então vejam como as mãos, né, elas, através dessa libertação em relação ao solo, ela vai se diferenciando e vai atingindo exatamente essa forma que nós conhecemos hoje. Mais especificamente dos primatas, para nós, o que nos ajudou foi descobrir esse opositor. Exatamente um opositor que nos permite manipular, manusear. Passa mais um slide, por favor.
Existe um teórico que fez uma afirmação que eu considero maravilhosa, que é o Engels. E ele diz: o homem só fala porque tem mãos. E como é que aconteceu toda essa perspectiva de uma evolução das mãos em relação ao solo, até todo um processo de cerebração, ou seja, desenvolvimento desse cérebro e dessa inteligência, para que nós pudéssemos chegar ao que somos hoje? Eu vou te fazer um desafio. Se você tiver alguém do seu lado, aperte a mão. Aquele aperto de mão apertado. Se você não tiver alguém do seu lado, simplesmente manuseie um objeto. Uma caneta, um copo, manuseie. Segure. Ok? Agora, eu vou cortar o seu polegar. Você não tem mais um polegar. Agora você só tem 4 dedos. Você não tem mais o seu opositor. Te peço que aperte a mão da pessoa novamente ou volte a manusear, tente manusear o objeto. Percebe? Percebe a dificuldade? Percebe o quanto que esse opositor facilitou todo o processo de manipulação e de construção de um objeto? Sim, meus amigos. Vítor da Fonseca nos diz que a motricidade, como berço significativo da evolução, deve ver a adaptação humana não só pela inteligência, mas pela sua motricidade que deu origem sucessivamente a determinou. Tudo que iremos ver nessa palestra parte de um movimento onde vamos entender o quanto o corpo é um grande subsídio para o desenvolvimento global do homem. E esse corpo foi facilitado dentro de uma perspectiva evolucionista, ele foi facilitado a se desenvolver a partir do momento que descobrimos as nossas mãos. O homem era capaz de solucionar problemas porque ele conseguia criar instrumentos, como lanças, como a própria roda, que em milhões de anos depois surgiu. Todos esses instrumentos eram soluções para problemas que surgiam no dia a dia. E nós sabemos muito bem que o mecanismo da inteligência, ele se dá pela construção, desconstrução. Construção, desconstrução. E cada vez que a gente tem que construir novamente, nós ampliamos essas possibilidades inteligíveis. Esse processo de cerebração se amplia, porque nós exercitamos a inteligência. Nós somos desafiados e criamos uma solução. Próximo slide, por favor. Assim, a perspectiva evolucionista, que foi a linha que eu desenvolvi o meu doutorado, ela diz que o ser humano é um organismo que demanda do ambiente, e o ambiente é sensível a ele. Então, vamos pensar na evolução da espécie. Nós demandávamos do ambiente tentar buscar o alimento, tentar, através da caça, para alimentar a nossa cria.
nos proteger, porque também éramos atacados o tempo inteiro. Esse ambiente hostil fez com que nós criássemos uma sensibilidade e evoluíssemos, nos adaptando àquilo que precisávamos nos adaptar. Uma das coisas que nos adaptamos, por exemplo, é que quando a espécie evoluiu a ponto de atingir, né? A ponto de atingirmos os primatas e ficarmos em bipedia, nós perdemos uma grande capacidade, que era de suportar, nós mulheres, suportar no ventre o bebê por mais tempo. O que acontece? Em bipedia, em função da gravidade, a mulher só suporta esse bebê no seu ventre por 40, no máximo 42 semanas. E esse bebê, ele nasce com uma capacidade cerebral muito pequena. Ele nasce extremamente frágil, física e psiquicamente. A imagem do bebê e do potro é para que a gente possa entender, por exemplo, a égua que passa cerca de 11, 12 meses gestando o seu bebê. Quando o potro nasce, imediatamente após o nascimento, o cavalinho já se põe de pé. Isso só foi possível porque ele teve mais tempo de amadurecimento no ventre da égua. O bebê humano, não. Quando ele nasce, se nós o abandonarmos em algum cantinho, ele vai morrer. Porque ele precisa ser alimentado, higienizado e afetivado. Vamos de mais um slide, por favor. Essa fragilidade... Não, volta um, por favor. Isso aí. Essa fragilidade existe e ela demanda de cuidados parentais. O bebê humano é dependente dos cuidados parentais. E cuidados parentais fragilizados. É ali que ele vai se regular hormonal e neuronalmente para o seu desenvolvimento. Dito isso, entendido essa perspectiva evolucionista, entendido o que nos diferencia hoje como espécie humana de outras espécies animais, vamos falar de desenvolvimento infantil. Mais um slide, por favor. O desenvolvimento infantil é a fase da vida humana, é a fase do ciclo humano mais importante. Ali ocorre a gênese de tudo. A gênese biológica, sim, porque é a mais visível, mas ocorre a gênese motora, cognitiva, emocional, social, moral. O desenvolvimento infantil é o começo de tudo. Tudo acontece ali. Todas as experiências vividas ali são levadas para a vida adulta. Nesse sentido, precisamos entender que quando estamos aqui falando de imersão, de um gesto que parece meramente motor, estamos aqui falando de um contexto maior.
Estamos falando de um ser em desenvolvimento. E que esse movimento, que a princípio parece motor, ele está impactando diretamente na cognição e nas emoções dessa criança, que está na gênese, está na origem de todo o seu processo. Então, vamos entender que os músculos, eles são órgãos que aparentemente são motores por excelência, eles são. Mas eles são instrumentos que materializam. Os músculos materializam os pensamentos, os sentimentos. O homem fragmentou, a ciência, melhor dizendo, fragmentou o homem para nós o estudarmos. Então, a ciência tirou um pedaço e foi estudar as emoções, tirou outro pedaço, foi estudar a cognição, tirou outro pedaço, foi estudar os movimentos. Mas nós precisamos voltar e entender que tudo é uma coisa só. Uma só pessoa. E essa pessoa é um bebê em desenvolvimento, formando as suas bases, formando a sua origem. Mais um slide, por favor. Vamos observar esse vídeo? Abre a tela para mim, vamos olhar um pouquinho esse vídeo desse bebê. Esse bebezinho, ele começa com uma tentativa de libertação do solo. E é exatamente assim que acontece. Se nós pensarmos e brincarmos um pouquinho com a psicologia, com a perspectiva evolucionista, nós podemos pensar que a libertação do solo foi um pouco assim, né? E olha a tentativa dele, inicialmente, de tirar o abdômen, de tentar se manter em quadrupedia, até que ele atinge. Pode passar o próximo. E essa tentativa que esse bebê tem de se libertar desse solo, ela é algo muito maior do que um mero engatinhar, do que um mero se locomover e atingir uma nova postura. Nós estamos falando de uma passagem de um estágio e que é algo, tanto para a cognição quanto para a emoção, de uma grandeza significativa para esse bebê. Nós estamos falando de algo que Galahu já nos contou há muito tempo, mas que não vamos nos prender e nem ficar com preconceito. Ah, porque é um desenvolvimentista, não é disso que a gente está falando. Não, vamos observar o seguinte. Os estágios motores, eles nos mostram estágios cognitivos, estágios emocionais. Eles são paralelos. Então, Galahu nos disse que o primeiro estágio de um bebê, quando ele nasce, é que ele é puramente reflexo. Ele nasce com reflexos primitivos, reflexo do sugar, reflexo da apreensão palmar e outros. Pode passar mais um slide, por favor. O que ele nos conta? Não, volta um. Isso. O que ele nos conta? Que o reflexo é um estímulo específico para uma resposta específica. E que esse bebê, ele, à medida que for amadurecendo o seu tronco encefálico, ou seja, o seu sistema nervoso, e essa primeira unidade em que nós sabemos que é a unidade de entrada das informações no cérebro,
À medida que isso acontecer, ele vai deixar de ser reflexo e vai atingir o movimento voluntário. Mas esse movimento voluntário, ele é um movimento rudimentar. Volta um slide, por favor. Volta lá no Galahu para mim, vê se consegue. Perfeito. Galahu nos disse que o segundo estágio, que ele apontou como motor, mas nós sabemos que é emocional e cognitivo também, é um estágio de movimentos bruscos, grosseiros. O ninho vai te dar um beijo e ele dá uma cabeçada. Ele vai te fazer um carinho e ele te dá um tapa. Porque ele não tem controle, ele não tem refino do seu movimento. Nesse sentido, o vídeo que nós vimos acima é exatamente esse momento em que esse bebê amadureceu o tronco encefálico, amadureceu a primeira unidade funcional do sistema nervoso e começou a produzir movimento voluntário, mas que é um movimento voluntário bruto, rudimentar. E que à medida que ele exercitar mais e mais e mais, ele vai refinar. Muito bem. Pode passar o próximo slide. Assim eu pergunto para vocês, amigos. Os reflexos, eles são indícios filogenéticos. Dizem os cientistas que os reflexos, e isso não foi qualquer cientista que falou, foi Darwin, que os reflexos, eles trazem no nosso corpo uma pequena amostra da nossa herança filogenética. Uma pequena amostra da nossa herança do quanto fomos espécies, outras espécies antes de chegar à espécie que somos hoje. Nesse sentido, precisamos entender que trazemos nos reflexos o reflexo chamado do nadar, o reflexo do engatinhar e o reflexo do andar. O reflexo do engatinhar, ele é muito simples. Quando você coloca a mão no abdômen do bebê e coloca ele apoiado com os braços e as pernas, ele faz movimentos como se ele estivesse engatinhando. Mas isso é só um reflexo. O reflexo do andar é um reflexo que quando você segura o bebê pela axila e toca com os dois pés dele sobre uma base, ele naturalmente desloca a perninha para frente. E o reflexo do nadar é um reflexo que, além do bloqueio da epiglote, que a Luciane acabou de contar para vocês, esse bebê também é capaz de flexionar e estender braços e pernas. E que em segundos, imerso, você pode filmar e a imagem é belíssima, como dessas fotos, como se ele, de fato, estivesse nadando. Eu pergunto para vocês, se o bebê nasce com reflexo de engatinhar e depois engatinha, nasce com reflexo de andar e depois anda, por que não aproveitar o reflexo de nadar? Se isso vem de uma perspectiva natural. A natureza humana
a evolução da nossa espécie passa pela água. Ela nos diz que sim, nós podemos nos relacionar com a água. Nós temos um resquício filogenético com a água. Passa mais um, por favor. Esse aproveitamento do reflexo, até que a gente chega a um movimento voluntário, é um movimento que a gente precisa entender através da chamada integração sensorial. Essa integração sensorial é a mais perfeita organização entre movimento e a mente. Cérebro em processamento e movimento. É a verdadeira comunicação entre sistema nervoso periférico e central, onde nós recebemos as sensações, processamos e, a partir do momento que já temos um movimento voluntário, somos capazes de responder, de agir nesse meio voluntariamente. Tem demonstração mais clara do quanto que os músculos espelham, os músculos traduzem a nossa inteligência. Passa mais um slide, por favor. Nesse sentido, essa inteligência vai se organizar junto com o movimento. Então, quando falamos do desenvolvimento desse bebê e dessa criança na primeira infância, nós não precisamos pegar uma serra e rachar a cabeça da criança e abrir para olhar como é que está esse cérebro. Deixa eu ver. Não precisa. Eu não preciso olhar o cérebro para ver se ele está desenvolvido ou maduro. Basta eu observar o seu corpo em movimento. Basta eu observar o seu desenvolvimento motor. Basta eu observar a sua relação motora com o meio. Assim eu vou entender se esse cérebro ele está desenvolvendo qual parte funcional. Como que a gente vai aprender sobre isso e tantas outras coisas? A gente vai aprender através da nossa especialização, que eu vou ter o privilégio de estar com vocês. E nós vamos destrinchar cada um desses processos de desenvolvimento. Mas aqui fica a mensagem de que tudo que nós vemos nesse desenvolvimento motor do bebê é representativo do momento neurológico dele e do momento emocional. Passa mais um. Nesse sentido, meus amigos, o que eu trago de mensagem é que a evolução da espécie humana necessitou da água. Hoje, eu mais do que uma estudiosa da água, do movimento na água, eu sou uma estudiosa do movimento humano, da motricidade humana. Mas eu, Rossana Pugliese, defendo que o meio mais natural para se iniciar o desenvolvimento de uma criança é dando sequência àquilo que ela já tem na sua natureza, a relação com a água. Então, eu escrevi assim para vocês. A evolução da espécie humana necessitou da água, não somente como elemento necessário à sobrevivência biológica do indivíduo, mas pelas adaptações hominídeas pelas quais passamos
e que foram nos possibilitando libertações anatômicas sucessivas. Répteis, mamíferos, primatas, homem. A relação do homem com a água é natural e é possível afirmar que a imersão também é natural. Mas, e aí vem, talvez, a mais importante mensagem da minha fala. Imergir o bebê, porque ele tem isso na sua natureza, é um processo. Hoje, infelizmente, no meio da natação para bebês, as pessoas querem fazer um grande circo, como se a aula fosse uma grande apresentação para o papai, para a mamãe, para os vovós, para as vovós. Uma apresentação onde o bebê vai ser imerso o tempo inteiro. Uma sequência absurda de imersões. Precisamos entender que trazemos esse resquício filogenético dessa possibilidade humana, sim. Mas como a própria perspectiva evolucionista diz, hoje nós não somos mais animais aquáticos. Nós somos animais terrestres. E nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Trabalhar a imersão é uma possibilidade, sim, mas ela não é uma exigência. Ela não deve acontecer numa frequência onde o bebê seja somente aquele que está fazendo demonstrações para que todos aplaudam. A natação para bebês, que hoje eu convido vocês a evoluírem nessa nomenclatura para a estimulação aquática de bebês, ela não tem só uma relação com ensinar a nadar. Ela tem uma relação com o desenvolvimento humano dessa criança. Aproveitar esse indício dessa possibilidade da imersão tem que vir no momento adequado do desenvolvimento do bebê. O bebê tem que estar preparado para, como Luciane falou muito bem, e Rita também, o bebê tem que querer. E não basta somente o papai e a mamãe quererem para tirar uma foto ou gravar um vídeo. O processo do desenvolvimento infantil dessa criança precisa ser respeitado. A custas de, à medida que eu vou fazer uma imersão, que a princípio é um mero gesto motor, eu posso estar comprometendo toda uma conexão que implica na inteligência e na emoção desse bebê. Então, vamos parar com vídeos onde eu jogo o bebê na água, onde eu viro cambalhotas com o bebê, onde eu equilibro o bebê na palma da minha mão. Você teria coragem de ficar equilibrado na palma da mão de alguém? Por que fazer isso com o bebê? A natação para bebês, a estimulação aquática para bebês, ela não é um circo. Ela deve ser um processo respeitoso de facilitação do desenvolvimento motor e infantil, dentro do processo do desenvolvimento humano. Entendida toda a adequação e a beleza que a água tem na relação com os seres humanos.
Mais um slide, por favor. Eu quero deixar como uma mensagem para vocês que cada vez que alguém ensina prematuramente a uma criança algo que ela poderia ter descoberto por si só, essa criança é impedida de inventar e, consequentemente, de aprender completamente. Deixemos as crianças se desenvolverem no seu tempo, no seu momento, na sua natureza. Somente oportunizando e facilitando como mediadores desse processo motor, inteligível e emocional, que é a estimulação aquática para bebês. Mais um, por favor. Quero agradecer pela escuta, deixar o meu contato do meu Instagram, dizer que estou muito feliz porque tem amigos aqui do mundo inteiro. Então vamos dialogar, estou aqui disponível às perguntas agora. Muy bien. Paco, você, por favor, fala devagar. Vale, intentaré hablar despacio. Hablaré despacito. Muy bien. Rosana, muchas gracias por tu intervención. Creo que es un planteamiento muy, muy interesante porque de alguna manera genera un punto de vista no distinto, pero sí un punto de vista que muchas veces cuando vamos a la piscina o cuando tenemos delante un grupo de niños o de bebés con los que trabajar, se nos olvida. Y evidentemente, como tú decías en el momento de tu última intervención, se convierte más en un circo que en un proceso de aprendizaje. Y creo que es muy interesante que se plantee esta visión y este punto de vista, porque, insisto, en ocasiones cuando nos ponemos a trabajar con este grupo de personas o de niños o de bebés, muchas veces se olvida. Conforme estabas haciendo la exposición, yo he ido haciendo algunas anotaciones que no son tanto preguntas, sino más bien reflexiones, ¿vale? Y me gustaría, bueno, pues ponerlas en común contigo para que me dijera hasta qué punto pues, pueden ser afirmaciones o puede generar algún tipo de duda o de incluso, ¿por qué no?, conflicto, ¿no? Hablabas de proceso de construcción y deconstrucción, de tal manera que cuando pasamos 40 semanas en el vientre materno, pasamos de un medio acuático a un medio terrestre y después pasamos o intentamos a través de ese contacto con el medio acuático pasar de un medio terrestre a un medio acuático. ¿Hasta qué punto o en qué, cómo considerarías ese proceso de pasar del terrestre al acuático? Si de un proceso de construcción o un proceso de deconstrucción. Ou uma linha natural de sequencial, né? Se nós pensarmos dentro de uma perspectiva da evolução da espécie, se nós pensarmos dentro de uma perspectiva de 9 meses no ventre materno, talvez não haja uma desconstrução. É por isso, Paco, que eu defendo, assim como Luciane, que isso aconteça o mais cedo possível. Que esse bebê não perca esse contato com a água ou esse contato afetivo com a água. Porque, como disse Luciane muito bem, esse bebê, ao ser segurado
pelo seu papai, sua mamãe, ele recebe uma tensão muscular. Às vezes, esses pais ficam muito nervosos, até por dar banho no bebê, com medo de afogar eles. E nesse sentido, o que esses papais precisam entender é que eles precisam relaxar e ter um momento de prazer com seus bebês. E brincar com eles desde o banho, para que no momento adequado de ser levado à piscina, isso não seja uma desconstrução e uma construção, e seja simplesmente uma sequência de um proceso que já é natural. Entiendo. Mira, nos plantea, ¿cuál es tu opinión sobre el papel del monitor en el proceso de la inmersión? É o papel de no meu ponto de vista, é um papel de orientador, facilitador. Veja bem, Paco, os pais, eles não sabem sobre desenvolvimento infantil. Os pais querem ver seus bebês mergulhando. Eles querem ver aquela imagem e registrar. Eles acham que isso sempre vai fazer bem para o bebê. E que pode ser repetida muitas vezes. Cuantas más veces mejor, ¿verdad? Cabe a nós, profissionais, estudiosos do desenvolvimento infantil, orientar que isso não é o melhor para aquele bebê. O que me deixa triste é ver alguém que se diz profissional da educação aquática fazendo esse tipo de trabalho de imersão sequencial. A culpa não é do pai e da mãe, porque eles não entendem. Eles não sabem. Eles não estudam isso. É aquele profissional que precisa ter responsabilidade. Porque nós podemos, inclusive, para além de um trauma emocional, causar uma lesão neurológica em sequências infinitas de imersão. Então, o nosso papel é de orientação. Esa reflexión que hace sobre los padres, ya cuando en las ponencias anteriores se ha intuido también la importancia que tiene el que el padre conozca en qué consiste el proceso que queremos llevar a cabo con su bebé y cuánto de error hay en esa frase o en ese interés que muchas veces los padres dicen: yo quiero que mi hijo haga lo que hace ese bebé, y no terminan de darse cuenta que su bebé es suyo, individual, y que el proceso evolutivo de ese bebé suyo es distinto a aquel que señalan con el dedo y que está sumergiéndose continuamente en el agua y que además lo hace de una forma totalmente fluida, libre y divertida. Sim. Sim, os pais, eles têm essa natureza das comparações, né? Sim, sim. Mais uma vez, cabe a nós orientá-los, acolher e dizer: pai, mãe, seu filho é único e ele está em processo. O momento dele vai chegar. Claro. E vai ser muito mais bonito quando isso acontecer naturalmente. Totalmente de acuerdo. Mira, pregunta Luciane a colación de
de una pregunta que también le hacían a ella. ¿Qué piensas del monitor que va a domicilio a trabajar la estimulación acuática? Penso que é maravilhoso. Penso que se for um trabalho, porque o que nós precisamos entender sobre o ir a domicílio? Eu entendo que nessa proposta nós vamos encontrar lá um ambiente mais higienizado para o bebê, mais preparado para o bebê, lá na sua banheira, no seu banho, né? Então, e isso facilita, isso possibilita que esse trabalho comece como Luciane começou com Maria, com 7 dias de vida. Olha que maravilha, que possibilidade incrível teve a Maria. Infelizmente, como nós não temos, nem todos os bebês têm essa possibilidade, por falta até mesmo de profissionais que queiram fazer esse tipo de trabalho, por falta de conhecimento dos pais que acham que a estimulação aquática só pode ser na piscina, então tem que esperar 4, 6 meses de vida. E ali a gente perde um pouco o time dessa linha natural, que já podia ter tido uma continuidade. Nada que a gente não consiga resolver, não é nada que seja um problema que a gente depois não consiga trazer esse bebê para o acolhimento e a felicidade que é estar na água. Mas se isso puder ser feito quanto antes, que maravilha, que sorte dessa criança. Muy bien. Pues Rosana, por un lado, un placer volver a verte, aunque sea a través de la pantalla, haber compartido contigo este momento, este rato que nos has ofrecido. Y de nuevo, pues bueno, intentar hacer ese llamamiento a la reflexión sobre cuáles son las actividades que terminamos de desarrollar o de planificar con los bebés. Un placer y muchísimas gracias. Obrigada a você, Paco. Beijo a todos. Boa palestra, que agora nós temos Madalena Sanz. Beijo grande. Otro para ti. Muy bien, pues hacemos un pequeño parón y retomamos con la última ponencia de las jornadas.